Bom, vamos lá. Acho que, para comentar um pouco sobre a Inter, eu acho que a gente tem que olhar que essas saídas não são apenas você saiu um e repôs com outro jogador. Quando a gente fala, por exemplo, do Naná, você pensa, goleiro. E aí você pode começar a citar nomes de bons goleiros e acha que pode muito bem substituir ele com qualquer um deles. E eu acho que não é o caso, porque o Onaná ele tinha um papel jogando com os pés, que eu acho que no mundo você talvez só tenha o Ederson nesse nível. Então você já vai ter uma perda aí, porque era um time que participava muito, o goleiro dessa primeira fase de construção, que elaborava muito a série de bola desde atrás, e ele era um jogador essencial. Nesse sentido, eu vejo os melhores nomes para compensar um pouco essa perda, o Sommer, exatamente, e o Anatoly Trubin, que, assim, como goleiro mesmo, eu não me entusiasmei muito com ele, mas é um cara novo, então acho que algumas deficiências podem vir a ser corrigidas. O próprio Naná, eu não era um grande fã dele de baixas traves, ele cumpriu bem, e, claro, foi esse diferencial na construção, como anteriormente, muitas vezes o Handanovic já era também. E eu acho que a Inter tem que pensar com muito cuidado quem vai ser esse goleiro. Eu não acho que, por exemplo, o Aldeiro seja um bom nome. É um bom goleiro? É um bom goleiro. Mas não seria a minha contratação. Sobre a questão da ala esquerda, quando eles foram campeões, o lateral ala era o Franco Carboni, o argentino, irmão do Valentim Carboni. Assim, um cara com perfil físico bem estranho, era um lateral muito alto. E está emprestado no Monza. Acho que pode vir a ter mais espaço essa temporada, mas no momento eu não vejo ninguém assim, apto para chegar e a Inter colocar no elenco principal. Eu não cogitaria, assim, pelo menos por enquanto. Sobre a questão do primeiro volante, a gente tem a saída do Brozovic, mas eu acho importante olhar que a Inter se acostumou a ter esse perfil, como a galera fala, regista. E eu vejo muito potencial no Aslani dentro desse papel. Eu acho que ele jogou bem quando ele teve minutos, mas acho que exatamente faltou minutagem. Em alguns momentos o Inzaghi até pensou no Çalhanoğlu ali, e acho que pode vir a ser o titular. A gente ter a contratação agora do Fratesi, que eu acho um jogador muito parecido com o Varela, e eu acho que é uma contratação excepcional, mas por ele ser tão parecido, eu acho que fica meio difícil de encaixar, porque os dois jogam prioritariamente pelo lado direito. Dá para pensar no Varela pelo lado esquerdo, até porque chuta bem de fora? Dá. Mas talvez não seja o melhor Varela que a gente possa ver. Talvez não seja o melhor Varela que a gente possa ver. E em relação ao ataque, eu acho que vale falar, porque a Inter, como eu falei, é um time que se pauta muito na sua saída de bola. Uma saída de bola curta e uma saída de bola longa. E muitas vezes, o cara para essa bola longa era sempre um pivô. Tanto que eles davam muita importância para o Dzeko e para o Lukaku. Agora, não tem nenhum dos dois. O Lukaku implodiu qualquer possibilidade de voltar e o Dzeko, até pela idade, saiu. E nessa situação, o Thuram ele já indica um perfil diferente e ele, inclusive, deu uma entrevista dizendo o Inzaghi cobra que eu ataque a profundidade, jogue em profundidade, busque me desmarcar. Então já indica que ele não quer um jogador para ficar retrocedendo, porque o Lautaro também não é esse perfil. O Lautaro ele é também um atacante de mais desmarque do que propriamente de apoio. Então a gente pode ver uma Inter que comece a se desenhar de uma forma diferente, buscando mais desmarques, não necessariamente que os atacantes venham buscar a bola no pé, jogar com os meio-campistas. E assim, para mim a Inter é o melhor futebol da Itália há alguns anos. Mesmo com essa ótima fase do Napoli, eu vejo ainda um nível acima. Mas agora a gente vai ter ali uma remodelação que há de se ver como é que o time do Inzaghi vai responder. Eu tenho algumas dúvidas. E só para complementar, só antes de passar para o Enzo, a Inter, né, que tem o segundo menor elenco da Lega Série A. Já para a gente observar um pouco isso, e na minha opinião, essa é a opinião do Stefano, não é nem do Papo Caute, que depois o Enzo vai falar dele. Isso pode acabar prejudicando, porque o Inzaghi tem uma visão muito, muito certa do esquema tático dele, e ele, assim, dificilmente ele inventa durante a partida. Ele tem aquela visão, ele segue, concordo que tem o melhor futebol da Itália há anos, né, isso é indiscutível, só que isso pode ser que prejudique em algum momento, caso, por exemplo, o Thuram,
né? Tanto que você mesmo comentou, o Inzaghi pede que eu faça aquela jogada de profundidade, que eu busque sempre a linha de fundo, que eu faça algo diferente ali no setor ofensivo, até porque, da mesma forma que se parece muito o Fratesi com o Barella, o Lautaro com o Marcos Thuram não é muito diferente. Eles se deslocam também, só que mais na fase ofensiva. O Lautaro Martins não volta para buscar a bola, não carrega a bola, até porque o meio-campo da Inter é muito bom nisso, não tem necessidade. E isso ficou muito nítido na Inter dos últimos anos. A gente não tinha necessidade de ver nem o Lukaku nem o Lautaro buscando bola, porque o meio-campo trabalhava bem e aproximava muito bem do ataque. Então você precisar falar que o atacante que você contratou que faça uma função diferente e não tenha ninguém que faça a função dos atacantes que passaram por ali, como dizer que o Lukaku, aí a gente tem um ponto de interrogação enorme na cabeça do Inzaghi e na cabeça dos torcedores da Inter de Milão também, para ver se ele vai mudar o esquema tático ou se ele só brevemente vai fazer alguma coisa diferente ali no que ele já tem. Então, eu concordo com um pouco do que vocês todos falaram. Acho que tá claro para mim que o Inzaghi tá tentando aí, vai tentar uma forma diferente de jogo do que a Inter veio jogando nas últimas 2 temporadas com ele. O ponto do pivô foi muito bem observado, Osório, e ficou muito, muito bem caracterizado no primeiro jogo da semifinal contra o Milan, em que o primeiro tempo do Dzeko foi beirando a perfeição. O condicionamento de jogo do ataque da Inter era todo em função do apoio frontal que o Dzeko fez no jogo. Inclusive, um dos gols nasceu dele, né? E agora não tem um cara com essas características, né? Como você mesmo disse, o Lukaku, para variar, mais um clube que ele consegue detonar a sua estada, né? Já foi assim no United, já foi assim no próprio Chelsea, está sendo assim na Inter. Poderia ser esse cara aí, mas enfim. E agora tem um jogador com uma característica um pouco diferente, que é o Thuram. Forte fisicamente, mas um atacante de mais desmarque, como você mesmo disse. A questão, para mim, principal desse time são duas. Que uma delas foi que vocês dois falaram, principalmente o Osório, a questão do Onaná, o papel que ele tinha, não só da primeira saída de bola, mas também na cobertura, né, no domínio dos espaços atrás das defesas, quando a linha defensiva da Inter subia. Ele tem um controle de espaço muito bom também. Então, não vai ser fácil repor. Acho que não vai repor um goleiro a esse nível. Eu concordo com a questão do Sommer e do Trubin poderem diminuir o impacto, mas não vão repor ao mesmo nível. Mas o principal para mim é justamente a função que o Brozovic fazia na equipe. O Brozovic era um cara muito, embora a última temporada dele tenha sido com muitas oscilações, principalmente no pós-Copa, quando ele teve muito problema físico, mas ele é um cara que, esse sim, é difícil de substituir, né? A dinâmica que ele dava defensiva e de primeira construção, ditando o ritmo de jogo, variando o corredor na saída de bola, variando tipo de passe, hora curto, hora médio, hora mais longo quando o adversário era atraído. Em tese você tem o Mkhitaryan, eu ia falar o Mkhitaryan, mas em tese você tem o Çalhanoğlu, que tem um poder de passe tão bom quanto, porém, para mim, não tem o mesmo nível técnico em outros atributos. Giro com bola sob pressão, acho que o Brozovic faz isso como poucos meio-campistas no mundo. O Çalhanoğlu não é um exímio marcador, como o Brozovic marca muito bem. Então, assim, para mim, o ponto-chave dessa Internacional aí não é nem tanto os outros dois homens, Osório, como você disse. A questão do Barella e do Fratesi, que, sim, eu concordo, são muito parecidos. E você, em tese, vai ter um problema aí de alocá-los no meio campo. Acho que o problema principal vai ser achar esse homem que possa fazer a função que o Brozovic fazia na equipe, se é que você vai manter a forma de jogo ali na construção das jogadas que a Inter tinha, né? E não vejo o Aslani hoje com esse perfil para ser o substituto ideal. Acho que faltaram minutos para ele, de fato. Ele ainda não consigo ver nele esse cara. E nem o Agumé, eu acho. O Agumé também não. O próprio Giovanni Fabian, que foi bem na Redina, também é um garoto, mas é outro perfil de jogador, é um perfil um pouco diferente. Então, seria assim, um segundo volante, né, o Fabian? É nem o primeiro. Ele até marca bem, é um jogador de bom passe, de marca, tem
na Redina, especificamente com o Pipo Inzaghi, pisou bastante na área, fez bastante gol, mas não é esse cara, não é esse cara. Então, eu acho que esse, para mim, vai ser o ponto principal, mais do que o goleiro, mais do que o atacante, mais do que o estilo de como a Inter vai atacar. É esse cara aí que vai substituir o Brozovic. Tudo bem, o Çalhanoğlu já foi testado na posição, em alguns jogos foi bem, mas para mim a chave da Internacional vai passar por isso também. Não sei se vocês concordam, e acho que é isso. De resto, eu concordo com o que foi falado por vocês. Vou pedir para a Kathleen trazer o chat aqui, mas fiquem à vontade, se vocês tiverem a observar, quiserem discordar do que eu falei, fiquem à vontade. Não, só acrescentando algumas coisas que eu acabei esquecendo de falar. Acho que ainda nessa linha de mudança de jogo da Inter, eu acabei não falando do Quadrado. Que, por exemplo, quando você tem Dumfries, você tem o próprio Bela Nova, você tem dois alas que são de muita explosão, de muita aceleração e pouco bola no pé. E o Quadrado hoje ele é basicamente o contrário. Ele é um cara que ele até refinou a tomada de decisão dele ao longo da carreira, mas ele já não tem, ele não vai conseguir dar um tapa na frente para chegar cruzando. Ele vai precisar receber a bola de estação de vantagem, executar os cruzamentos dele, fazer uma tabela rápida, uma associação. E a gente vê aí já um processo de talvez pensar o jogo da Inter de uma forma diferente. Claro, isso seria uma solução a curto prazo, mas eu acho interessante se observar, que ele traz algo que não era observado ali. Eles também trouxeram um zagueiro, que é o Jan Bissek, um alemão que jogava, se não me engano, acho que na Dinamarca, ou era na Noruega. Na Dinamarca. E pelo que eu andei vendo... É um colosso, né? Quase 2 metros de altura. Muito bem cotado, parece um bom construtor. Me pareceu um perfil também assim interessante. E falaram muito da questão de, tipo assim, de como adequar esse meio campo. Eu acho que a solução da Inter, ainda que você tenha essa perda defensiva no Brozovic, mas você tem dois caras ali, mais, digamos assim, para blindar o Çalhanoğlu ou o próprio Asllani, que seriam exatamente Varela e Fratesi. E eu acho que é uma solução, digamos assim, tipicamente do futebol italiano, você deixar o Regista com dois caras ali mais... dois escudeiros ao lado dele, que são dois jogadores que pisam muito na área, que chegam muito à frente, mas que têm uma capacidade física privilegiada para também defender bastante.